sempre fui muito próxima da minha mãe. Desde pequena, éramos como melhores amigas. Meu pai nunca foi muito presente, então ela meio que acumulou os dois papéis. Ela trabalhava muito, mas sempre dava um jeito de estar ali pra mim. Nas festas da escola, nos dias em que eu ficava doente, até mesmo quando eu só precisava de alguém pra conversar. A gente se mudou bastante ao longo da minha infância. Nunca ficávamos mais de 2 ou 3 anos num lugar só. Minha mãe dizia que era por causa do trabalho, mas com o tempo, percebi que geralmente envolvia algum homem novo na vida dela. Mesmo assim, nunca passou pela minha cabeça que um dia ela me escolheria por último. A situação começou a mudar quando conheceu o Jorge. Eu tava no ensino médio, já com 17 anos. Ele era sorridente, simpático demais, do tipo que faz questão de apertar a mão de todo mundo, mas tinha algo nele que me incomodava. Eu não sabia exatamente o que, só sentia. No começo, ele vinha visitar às vezes, ficava 1 ou 2 noites, mas logo passou a dormir lá quase todo dia. Em poucos meses, parecia que a casa já era dele. Mudou coisas na sala, no banheiro, trouxe o próprio travesseiro, comprou um tapete novo pro quarto da minha mãe. E a pior parte, minha mãe começou a mudar com ele. Parou de fazer as coisas que sempre fazia comigo. Já não assistíamos mais séries juntas à noite, ela não perguntava mais sobre minhas provas, e sempre que eu tentava conversar, ela estava ocupada ou cansada. Com o Jorge no sofá, eu me sentia como uma hóspede. As discussões começaram pequenas. Eu dizia que ele estava invadindo nosso espaço. Ela dizia que eu estava exagerando, mas a gota d'água veio quando descobri que ele já tinha passagens pela polícia. Uma por agressão, outra por estelionato. Mostrei tudo pra ela, print, histórico, até a foto do boletim de ocorrência. Achei que ela fosse agradecer, que ia ficar em choque e mandar ele embora. Mas não, ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto no rosto dela e disse: "Você fuça demais. Isso aqui não é seu diário adolescente, é a minha casa." Tentei argumentar, chorar, implorar, falei que era perigoso, que a gente podia sair dali juntas. Ela só cruzou os braços. "Se você não tá feliz, pode sair." Naquele momento, eu senti meu mundo desabar. Minha própria mãe, que sempre dizia que faria qualquer coisa por mim, me mandando embora. Por causa de um homem que ela mal conhecia. Fiz as malas em silêncio. Saí com 2 mochilas e sem saber pra onde ir. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, dormi na casa de uma amiga. Ela nem acreditou quando contei o que tinha acontecido. Disse que, se fosse com ela, a mãe jamais faria isso. E eu só conseguia pensar, eu também achava isso. Nos dias seguintes, tentei manter a cabeça no lugar. Fui pra escola como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, tudo estava desmoronado. Dormia em colchão emprestado, comia o que me ofereciam e me virava com as roupas que levei naquela noite. Minha mãe não mandou mensagem, nenhuma, nem pra perguntar se eu tava viva. Depois de uma semana, criei coragem e voltei até o portão de casa. Toquei a campainha. Quem atendeu foi o Jorge. "O que você quer aqui?" Ele disse com aquela cara debochada. "Só quero pegar minhas coisas, minhas roupas, meus livros, meu material da escola." Ele me olhou de cima a baixo, sorriu com um canto de boca e respondeu: "Sua mãe disse que você não mora mais aqui, então não tem mais suas coisas." Travei. "Como assim? Elas são minhas." Ele deu de ombros. "Leva com ela, porque daqui você não entra mais." Fiquei ali, parada, sem reação. Liguei pra minha mãe na hora e ela atendeu. "Mãe, o Jorge não me deixou entrar, só quero pegar minhas coisas." Silêncio. Uns segundos eternos. Então ela disse: "Eu falei com ele sim, e concordei. Acho melhor você não voltar. Ele tá tentando me ajudar a colocar ordem nessa casa." "Ordem? Você me expulsou por causa de um cara que você mal conhece." "Não fala assim dele. Ele é o primeiro homem que me faz sentir amada de verdade." Quando ouvi isso, eu percebi. Ela não ia voltar atrás. Nos dias seguintes, tentei resolver com a escola, conseguir ajuda com o serviço social, mas tudo era demorado e eu tava prestes a completar 18. Então, não era prioridade. Acabei indo morar de favor com a avó de uma amiga, uma senhora generosa, mas que já tinha suas dificuldades. Eu tentava não pesar, ajudava no que podia, mas cada dia ali me lembrava que eu estava vivendo uma vida que nunca escolhi. Até que uma noite, meses depois, recebi uma mensagem da minha mãe. "Podemos conversar?" Demorei pra responder. Ela me mandou a localização de um café e pediu pra eu ir sozinha. Cheguei lá, cheia de raiva, dor e saudade misturada. E ela apareceu com olheiras, mais magra, um olhar abatido. "Ele te fez mal?" Perguntei logo. Ela baixou os olhos. "Não fisicamente, mas ele me afastou de tudo. Me endividou, me traiu e quando terminei, ele levou meu carro." Fiquei em silêncio. Parte de mim queria jogar tudo na cara dela. Outra parte só queria abraçar. Ela continuou: "Eu errei com você, eu sei. E não sei se um dia você vai me perdoar, mas eu precisava te pedir desculpas." Respirei fundo. Eu queria você de volta, queria minha mãe, mas agora não sei mais se dá. Ela chorou. Eu também. E desde aquele dia a gente tenta, com calma, um passo de cada vez. Mas eu nunca mais fui a mesma. E toda vez que olho pra
pra ela, me pergunto: como alguém que te ama pode te abandonar tão fácil? Eu sempre fui muito próxima da minha mãe. Desde pequena, éramos como melhores amigas. Meu pai nunca foi muito presente, então ela meio que acumulou os dois papéis. Ela trabalhava muito, mas sempre dava um jeito de estar ali pra mim. Nas festas da escola, nos dias em que eu ficava doente, até mesmo quando eu só precisava de alguém pra conversar. A gente se mudou bastante ao longo da minha infância. Nunca ficávamos mais de 2 ou 3 anos num lugar só. Minha mãe dizia que era por causa do trabalho, mas com o tempo, percebi que geralmente envolvia algum homem novo na vida dela. Mesmo assim, nunca passou pela minha cabeça que um dia ela me escolheria por último. A situação começou a mudar quando conheceu o Jorge. Eu tava no ensino médio, já com 17 anos. Ele era sorridente, simpático demais, do tipo que faz questão de apertar a mão de todo mundo, mas tinha algo nele que me incomodava. Eu não sabia exatamente o que, só sentia. No começo, ele vinha visitar às vezes, ficava 1 ou 2 noites, mas logo passou a dormir lá quase todo dia. Em poucos meses, parecia que a casa já era dele. Mudou coisas na sala, no banheiro, trouxe o próprio travesseiro, comprou um tapete novo pro quarto da minha mãe. E a pior parte, minha mãe começou a mudar com ele. Parou de fazer as coisas que sempre fazia comigo. Já não assistíamos mais séries juntas à noite, ela não perguntava mais sobre minhas provas, e sempre que eu tentava conversar, ela estava ocupada ou cansada. Com o Jorge no sofá, eu me sentia como uma hóspede. As discussões começaram pequenas. Eu dizia que ele estava invadindo nosso espaço. Ela dizia que eu estava exagerando. Mas a gota d'água veio quando descobri que ele já tinha passagens pela polícia. Uma por agressão, outra por estelionato. Mostrei tudo pra ela, print, histórico, até a foto do boletim de ocorrência. Achei que ela fosse agradecer, que ia ficar em choque e mandar ele embora. Mas não, ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto no rosto dela e disse: "Você fuça demais. Isso aqui não é seu diário adolescente, é a minha casa." Tentei argumentar, chorar, implorar, falei que era perigoso, que a gente podia sair dali juntas. Ela só cruzou os braços. "Se você não tá feliz, pode sair." Naquele momento, eu senti meu mundo desabar. Minha própria mãe, que sempre dizia que faria qualquer coisa por mim, me mandando embora, por causa de um homem que ela mal conhecia. Fiz as malas em silêncio, saí com 2 mochilas e sem saber pra onde ir, mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, dormi na casa de uma amiga. Ela nem acreditou quando contei o que tinha acontecido. Disse que, se fosse com ela, a mãe jamais faria isso. E eu só conseguia pensar, eu também achava isso. Nos dias seguintes, tentei manter a cabeça no lugar. Fui pra escola como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, tudo estava desmoronado. Dormia em colchão emprestado, comia o que me ofereciam e me virava com as roupas que levei naquela noite. Minha mãe não mandou mensagem, nenhuma, nem pra perguntar se eu tava viva. Depois de uma semana, criei coragem e voltei até o portão de casa. Toquei a campainha. Quem atendeu foi o Jorge. "O que você quer aqui?" ele disse com aquela cara debochada. "Só quero pegar minhas coisas, minhas roupas, meus livros, meu material da escola." Ele me olhou de cima a baixo, sorriu com canto de boca e respondeu: "Sua mãe disse que você não mora mais aqui, então não tem mais suas coisas." Travei. "Como assim? Elas são minhas." Ele deu de ombros. "Leva com ela, porque daqui você não entra mais." Fiquei ali, parada, sem reação. Liguei pra minha mãe na hora e ela atendeu. "Mãe, o Jorge não me deixou entrar. Só quero pegar minhas coisas." Silêncio. Uns segundos eternos. Então ela disse: "Eu falei com ele, sim, e concordei. Acho melhor você não voltar. Ele tá tentando me ajudar a colocar ordem nessa casa." "Ordem? Você me expulsou por causa de um cara que você mal conhece. Não fala assim dele. Ele é o primeiro homem que me faz sentir amada de verdade." Quando ouvi isso, eu percebi. Ela não ia voltar atrás. Nos dias seguintes, tentei resolver com a escola, conseguir ajuda com serviço social, mas tudo era demorado. E eu tava prestes a completar 18. Então, não era prioridade. Acabei indo morar de favor com a avó de uma amiga, uma senhora generosa, mas que já tinha suas dificuldades. Eu tentava não pesar, ajudava no que podia, mas cada dia ali me lembrava que eu estava vivendo uma vida que nunca escolhi. Até que uma noite, meses depois, recebi uma mensagem da minha mãe. "Podemos conversar?" Demorei para responder. Ela me mandou a localização de um café e pediu para eu ir sozinha. Cheguei lá cheia de raiva, dor e saudade misturada, e ela apareceu com olheiras, mais magra, um olhar abatido. "Ele te fez mal?" Perguntei logo. Ela baixou os olhos, não fisicamente, mas ele me afastou de tudo. Me endividou, me traiu, e quando terminei, ele levou meu carro. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria jogar tudo na cara dela. Outra parte só queria abraçar. Ela continuou: "Eu errei com você, eu sei. E não sei se um dia você vai me perdoar, mas eu precisava te pedir desculpas." Respirei fundo. Eu queria você de volta. Queria minha mãe, mas agora não sei mais se dá. Ela chorou. Eu também. E desde aquele dia, a gente tenta, com calma, um passo de cada vez. Mas eu nunca mais
mais fui a mesma. E toda vez que olho pra ela me pergunto, como alguém que te ama pode te abandonar tão fácil? Eu sempre fui muito próxima da minha mãe. Desde pequena, éramos como melhores amigas. Meu pai nunca foi muito presente, então ela meio que acumulou os dois papéis. Ela trabalhava muito, mas sempre dava um jeito de estar ali pra mim, nas festas da escola, nos dias em que eu ficava doente, até mesmo quando eu só precisava de alguém pra conversar. A gente se mudou bastante ao longo da minha infância. Nunca ficávamos mais de 2 ou 3 anos num lugar só. Minha mãe dizia que era por causa do trabalho, mas, com o tempo, percebi que geralmente envolvia algum homem novo na vida dela. Mesmo assim, nunca passou pela minha cabeça que um dia ela me escolheria por último. A situação começou a mudar quando conheceu o Jorge. Eu tava no ensino médio, já com 17 anos. Ele era sorridente, simpático demais, do tipo que faz questão de apertar a mão de todo mundo. Mas tinha algo nele que me incomodava. Eu não sabia exatamente o que, só sentia. No começo, ele vinha visitar às vezes, ficava 1 ou 2 noites, mas logo passou a dormir lá quase todo dia. Em poucos meses, parecia que a casa já era dele. Mudou coisas na sala, no banheiro, trouxe o próprio travesseiro, comprou um tapete novo pro quarto da minha mãe. E a pior parte? Minha mãe começou a mudar com ele. Parou de fazer as coisas que sempre fazia comigo. Já não assistíamos mais séries juntas à noite, ela não perguntava mais sobre minhas provas e sempre que eu tentava conversar, ela estava ocupada ou cansada. Com o Jorge no sofá, eu me sentia como uma hóspede. As discussões começaram pequenas. Eu dizia que ele estava invadindo nosso espaço. Ela dizia que eu estava exagerando, mas a gota d'água veio quando descobri que ele já tinha passagens pela polícia. Uma por agressão, outra por estelionato. Mostrei tudo pra ela, print, histórico, até a foto do boletim de ocorrência. Achei que ela fosse agradecer, que ia ficar em choque e mandar ele embora, mas não. Ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto no rosto dela e disse: "Você fuça demais. Isso aqui não é seu diário adolescente, é a minha casa." Tentei argumentar, chorar, implorar, falei que era perigoso, que a gente podia sair dali juntas. Ela só cruzou os braços. "Se você não tá feliz, pode sair." Naquele momento, eu senti meu mundo desabar. Minha própria mãe, que sempre dizia que faria qualquer coisa por mim, me mandando embora. Por causa de um homem que ela mal conhecia, fiz as malas em silêncio. Saí com 2 mochilas e sem saber pra onde ir, mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, dormi na casa de uma amiga. Ela nem acreditou quando contei o que tinha acontecido. Disse que, se fosse com ela, a mãe jamais faria isso. E eu só conseguia pensar, eu também achava isso. Nos dias seguintes, tentei manter a cabeça no lugar. Fui pra escola como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, tudo estava desmoronado. Dormia em colchão emprestado, comia o que me ofereciam e me virava com as roupas que levei naquela noite. Minha mãe não mandou mensagem, nenhuma, nem pra perguntar se eu tava viva. Depois de uma semana, criei coragem e voltei até o portão de casa. Toquei a campainha. Quem atendeu foi o Jorge. "O que você quer aqui?" ele disse com aquela cara debochada. "Só quero pegar minhas coisas, minhas roupas, meus livros, meu material da escola." Ele me olhou de cima a baixo, sorriu com um canto de boca e respondeu: "Sua mãe disse que você não mora mais aqui? Então não tem mais suas coisas." Travei. "Como assim? Elas são minhas." Ele deu de ombros. "Leva com ela, porque daqui você não entra mais." Fiquei ali, parada, sem reação. Liguei pra minha mãe na hora e ela atendeu. "Mãe, o Jorge não me deixou entrar. Só quero pegar minhas coisas." Silêncio. Uns segundos eternos. Então ela disse: "Eu falei com ele sim, e concordei. Acho melhor você não voltar. Ele tá tentando me ajudar a colocar ordem nessa casa." "Ordem? Você me expulsou por causa de um cara que você mal conhece? Não fala assim dele." "Ele é o primeiro homem que me faz sentir amada de verdade." Quando ouvi isso, eu percebi. Ela não ia voltar atrás. Nos dias seguintes, tentei resolver com a escola, conseguir ajuda com serviço social, mas tudo era demorado e eu tava prestes a completar 18. Então, não era prioridade. Acabei indo morar de favor com a avó de uma amiga, uma senhora generosa, mas que já tinha suas dificuldades. Eu tentava não pesar, ajudava no que podia, mas cada dia ali me lembrava que eu estava vivendo uma vida que nunca escolhi. Até que uma noite, meses depois, recebi uma mensagem da minha mãe. "Podemos conversar?" Demorei pra responder. Ela me mandou a localização de um café e pediu pra eu ir sozinha. Cheguei lá cheia de raiva, dor e saudade misturada. E ela apareceu com olheiras, mais magra, um olhar abatido. "Ele te fez mal?" Perguntei logo. Ela baixou os olhos. "Não fisicamente, mas ele me afastou de tudo. Me endividou, me traiu e quando terminei, ele levou meu carro." Fiquei em silêncio. Parte de mim queria jogar tudo na cara dela. Outra parte só queria abraçar. Ela continuou: "Eu errei com você, eu sei. E não sei se um dia você vai me perdoar, mas eu precisava te pedir desculpas." Respirei fundo. "Eu queria você
você de volta. Queria minha mãe, mas agora não sei mais se dá. Ela chorou. Eu também. E desde aquele dia, a gente tenta, com calma, um passo de cada vez. Mas eu nunca mais fui a mesma. E toda vez que olho pra ela, me pergunto, como alguém que te ama pode te abandonar tão fácil? Eu sempre fui muito próxima da minha mãe. Desde pequena, éramos como melhores amigas. Meu pai nunca foi muito presente, então ela meio que acumulou os dois papéis. Ela trabalhava muito, mas sempre dava um jeito de estar ali pra mim. Nas festas da escola, nos dias em que eu ficava doente, até mesmo quando eu só precisava de alguém pra conversar. A gente se mudou bastante ao longo da minha infância. Nunca ficávamos mais de 2 ou 3 anos num lugar só. Minha mãe dizia que era por causa do trabalho, mas, com o tempo, percebi que geralmente envolvia algum homem novo na vida dela. Mesmo assim, nunca passou pela minha cabeça que um dia ela me escolheria por último. A situação começou a mudar quando conheceu o Jorge. Eu tava no ensino médio, já com 17 anos. Ele era sorridente, simpático demais, do tipo que faz questão de apertar a mão de todo mundo, mas tinha algo nele que me incomodava. Eu não sabia exatamente o que, só sentia. No começo, ele vinha visitar às vezes, ficava 1 ou 2 noites, mas logo passou a dormir lá quase todo dia. Em poucos meses, parecia que a casa já era dele. Mudou coisas na sala, no banheiro, trouxe o próprio travesseiro, comprou um tapete novo pro quarto da minha mãe. E a pior parte? Minha mãe começou a mudar com ele. Parou de fazer as coisas que sempre fazia comigo. Já não assistíamos mais séries juntas à noite, ela não perguntava mais sobre minhas provas e sempre que eu tentava conversar, ela estava ocupada ou cansada. Com o Jorge no sofá, eu me sentia como uma hóspede. As discussões começaram pequenas. Eu dizia que ele estava invadindo o nosso espaço. Ela dizia que eu estava exagerando, mas a gota d'água veio quando descobri que ele já tinha passagens pela polícia. Uma por agressão, outra por estelionato. Mostrei tudo pra ela, print, histórico, até a foto do boletim de ocorrência. Achei que ela fosse agradecer, que ia ficar em choque e mandar ele embora, mas não. Ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto no rosto dela e disse: "Você fuça demais. Isso aqui não é seu diário adolescente, é a minha casa." Tentei argumentar, chorar, implorar, falei que era perigoso, que a gente podia sair dali juntas. Ela só cruzou os braços. "Se você não tá feliz, pode sair." Naquele momento, eu senti meu mundo desabar. Minha própria mãe, que sempre dizia que faria qualquer coisa por mim, me mandando embora. Por causa de um homem que ela mal conhecia, fiz as malas em silêncio. Saí com 2 mochilas e sem saber pra onde ir, mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, dormi na casa de uma amiga. Ela nem acreditou quando contei o que tinha acontecido. Disse que se fosse com ela, a mãe jamais faria isso. E eu só conseguia pensar, eu também achava isso. Nos dias seguintes, tentei manter a cabeça no lugar. Fui pra escola como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, tudo estava desmoronado. Dormia em colchão emprestado, comia o que me ofereciam e me virava com as roupas que levei naquela noite. Minha mãe não mandou mensagem, nenhuma, nem pra perguntar se eu tava viva. Depois de uma semana, criei coragem e voltei até o portão de casa. Toquei a campainha. Quem atendeu foi o Jorge. "O que você quer aqui?" ele disse com aquela cara debochada. "Só quero pegar minhas coisas, minhas roupas, meus livros, meu material da escola." Ele me olhou de cima a baixo, sorriu com um canto de boca e respondeu: "Sua mãe disse que você não mora mais aqui, então não tem mais suas coisas." Travei. "Como assim? Elas são minhas." Ele deu de ombros. "Leva com ela, porque daqui você não entra mais." Fiquei ali, parada, sem reação. Liguei pra minha mãe na hora e ela atendeu. "Mãe, o Jorge não me deixou entrar. Só quero pegar minhas coisas." Silêncio, uns segundos eternos. Então ela disse: "Eu falei com ele, sim, e concordei. Acho melhor você não voltar. Ele tá tentando me ajudar a colocar ordem nessa casa." "Ordem? Você me expulsou por causa de um cara que você mal conhece." "Não fala assim dele. Ele é o primeiro homem que me faz sentir amada de verdade." Quando ouvi isso, eu percebi. Ela não ia voltar atrás. Nos dias seguintes, tentei resolver com a escola, conseguir ajuda com o serviço social, mas tudo era demorado e eu tava prestes a completar 18, então não era prioridade. Acabei indo morar de favor com a avó de uma amiga, uma senhora generosa, mas que já tinha suas dificuldades. Eu tentava não pesar, ajudava no que podia, mas cada dia ali me lembrava que eu estava vivendo uma vida que nunca escolhi. Até que uma noite, meses depois, recebi uma mensagem da minha mãe. "Podemos conversar?" Demorei pra responder. Ela me mandou a localização de um café e pediu pra eu ir sozinha. Cheguei lá cheia de raiva, dor e saudade misturada. E ela apareceu com olheiras, mais magra, um olhar abatido. "Ele te fez mal?" Perguntei logo. Ela baixou os olhos. "Não fisicamente, mas ele me afastou de tudo. Me endividou, me traiu e quando terminei, ele levou meu carro." Fiquei em silêncio. Parte de mim queria jogar tudo na cara dela. Outra
outra parte só queria abraçar. Ela continuou: eu errei com você. Eu sei, e não sei se um dia você vai me perdoar, mas eu precisava te pedir desculpas. Respirei fundo. Eu queria você de volta, queria minha mãe, mas agora não sei mais se dá. Ela chorou. Eu também. E desde aquele dia, a gente tenta, com calma, um passo de cada vez. Mas eu nunca mais fui a mesma. E toda vez que olho pra ela, me pergunto: como alguém que te ama pode te abandonar tão fácil? Eu sempre fui muito próxima da minha mãe. Desde pequena, éramos como melhores amigas. Meu pai nunca foi muito presente, então ela meio que acumulou os dois papéis. Ela trabalhava muito, mas sempre dava um jeito de estar ali pra mim, nas festas da escola, nos dias em que eu ficava doente, até mesmo quando eu só precisava de alguém pra conversar. A gente se mudou bastante ao longo da minha infância. Nunca ficávamos mais de 2 ou 3 anos num lugar só. Minha mãe dizia que era por causa do trabalho, mas, com o tempo, percebi que geralmente envolvia algum homem novo na vida dela. Mesmo assim, nunca passou pela minha cabeça que um dia ela me escolheria por último. A situação começou a mudar quando conheceu o Jorge. Eu tava no ensino médio, já com 17 anos. Ele era sorridente, simpático demais, do tipo que faz questão de apertar a mão de todo mundo, mas tinha algo nele que me incomodava. Eu não sabia exatamente o que, só sentia. No começo, ele vinha visitar às vezes, ficava 1 ou 2 noites, mas logo passou a dormir lá quase todo dia. Em poucos meses, parecia que a casa já era dele. Mudou coisas na sala, no banheiro, trouxe o próprio travesseiro, comprou um tapete novo pro quarto da minha mãe. E a pior parte, minha mãe começou a mudar com ele. Parou de fazer as coisas que sempre fazia comigo. Já não assistíamos mais séries juntas à noite. Ela não perguntava mais sobre minhas provas. E sempre que eu tentava conversar, ela estava ocupada ou cansada. Com o Jorge no sofá, eu me sentia como uma hóspede. As discussões começaram pequenas. Eu dizia que ele estava invadindo nosso espaço. Ela dizia que eu estava exagerando, mas a gota d'água veio quando descobri que ele já tinha passagens pela polícia. Uma por agressão, outra por estelionato. Mostrei tudo pra ela. Print histórico, até a foto do boletim de ocorrência. Achei que ela fosse agradecer, que ia ficar em choque e mandar ele embora. Mas não. Ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto no rosto dela e disse: você fuça demais. Isso aqui não é seu diário adolescente, é a minha casa. Tentei argumentar, chorar, implorar. Falei que era perigoso, que a gente podia sair dali juntas. Ela só cruzou os braços. Se você não tá feliz, pode sair. Naquele momento, eu senti meu mundo desabar. Minha própria mãe, que sempre dizia que faria qualquer coisa por mim, me mandando embora, por causa de um homem que ela mal conhecia. Fiz as malas em silêncio. Saí com 2 mochilas e sem saber pra onde ir. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, dormi na casa de uma amiga. Ela nem acreditou quando contei o que tinha acontecido. Disse que se fosse com ela, a mãe jamais faria isso. E eu só conseguia pensar, eu também achava isso. Nos dias seguintes, tentei manter a cabeça no lugar. Fui pra escola como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, tudo estava desmoronado. Dormia em colchão emprestado, comia o que me ofereciam e me virava com as roupas que levei naquela noite. Minha mãe não mandou mensagem, nenhuma, nem pra perguntar se eu tava viva. Depois de uma semana, criei coragem e voltei até o portão de casa. Toquei a campainha. Quem atendeu foi o Jorge. O que você quer aqui? Ele disse com aquela cara debochada. Só quero pegar minhas coisas, minhas roupas, meus livros, meu material da escola. Ele me olhou de cima a baixo, sorriu com canto de boca e respondeu: sua mãe disse que você não mora mais aqui, então não tem mais suas coisas. Travei. Como assim? Elas são minhas. Ele deu de ombros. Leva com ela, porque daqui você não entra mais. Fiquei ali, parada, sem reação. Liguei pra minha mãe na hora e ela atendeu. Mãe, o Jorge não me deixou entrar, só quero pegar minhas coisas. Silêncio, uns segundos eternos. Então ela disse: eu falei com ele, sim, e concordei. Acho melhor você não voltar. Ele tá tentando me ajudar a colocar ordem nessa casa. Ordem? Você me expulsou por causa de um cara que você mal conhece. Não fala assim dele. Ele é o primeiro homem que me faz sentir amada de verdade. Quando ouvi isso, eu percebi. Ela não ia voltar atrás. Nos dias seguintes, tentei resolver com a escola, conseguir ajuda com serviço social, mas tudo era demorado e eu tava prestes a completar 18. Então, não era prioridade. Acabei indo morar de favor com a avó de uma amiga, uma senhora generosa, mas que já tinha suas dificuldades. Eu tentava não pesar, ajudava no que podia, mas cada dia ali me lembrava que eu estava vivendo uma vida que nunca escolhi. Até que uma noite, meses depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Podemos conversar? Demorei pra responder. Ela me mandou a localização de um café e pediu pra eu ir sozinha. Cheguei lá cheia de raiva, dor e saudade misturada. E ela apareceu com olheiras, mais magra, um olhar abatido. Ele te fez mal? Perguntei logo. Ela baixou os olhos. Não fisicamente, mas ele me afastou
falou de tudo. Me endividou, me traiu e quando terminei, ele levou meu carro. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria jogar tudo na cara dela. Outra parte só queria abraçar. Ela continuou: eu errei com você. Eu sei, e não sei se um dia você vai me perdoar, mas eu precisava te pedir desculpas. Respirei fundo. Eu queria você de volta, queria minha mãe, mas agora não sei mais se dá. Ela chorou. Eu também. E desde aquele dia, a gente tenta, com calma, um passo de cada vez. Mas eu nunca mais fui a mesma. E toda vez que olho pra ela, me pergunto: como alguém que te ama pode te abandonar tão fácil?